Fala galera, beleza? Mais um programa, todo mundo aqui animadíssimo para falar com vocês. Isso aí. É isso aí. Antes de tudo, queria lembrar todos vocês, o sininho, compartilhe para os amigos e deixe os seus comentários. Os seus comentários é muito importante. 13 mil, olha Nossa, só, o Vaninha, Vaninho tá 13 falando aqui. mil. 13 13 mil mil seguidores. Eu tô me inscritos. sentindo seguido, né, Daniel? Você tá seguindo também. Show de Ai, bola, ai. galera. Isso aí é muito importante. Então, hoje vocês vão conhecer uma pessoa especial que a Daniela vai falar Posso aqui. apresentar? Isso aí, Daniela. Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre fisioterapia com a doutora Arlene Araújo. Ela é fisioterapeuta, proprietária da clínica AMA, a primeira e única certificada do estado de Mato Grosso. Então, nós estamos falando com a especialista do Mato Grosso. Tudo bom, Arlene? Tudo bem? Ai, que Já quero bom, começar agradecendo o convite. Obrigada. Ô, maravilha. que bom. Obrigado também. A gente sempre fala aqui no nosso bate, porque é um bate-papo, tá? Eu conheço a Arlene, assim como eu conheci a Jordana, também a Arlene mais antiga um pouquinho, mais de 30 anos, quando nós éramos pequenos. Então, a Isso. Arlene é minha conhecida, minha amiga, parceira da época da Flor de Lis, né? Então, a gente tem, assim, muitos causos antigos, mas vamos falar de fisioterapia. Vamos. Como que a fisioterapia entrou na sua vida? A partir assim, você quis fazer fisioterapia, o curso, porque alguém te inspirou, foi vontade, foi segunda opção? Como que foi? Como que entrou, Arlene? Aqui é para falar verdades, né, Sim, gente? é para falar a verdade. Olha, o meu pai, ele tinha o desejo que os filhos fossem médicos. Era o sonho dele, nós somos três, eu tenho dois irmãos. E ele tinha esse sonho, porém, nós não tínhamos bem esse sonho, né? E aí, quando chegou a minha vez, né, os dois são mais velhos, fizeram as opções deles. Quando chegou a minha vez, eu falei: "E agora? Como que eu escapo dessa?" Aí, é a verdade, né? Um dia, Verdade nua e crua. um dia passando na rua, vi um carro, um Escort, até era um carro bonito na época, né? Novinho, assim, com adesivo escrito fisioterapia. Aí eu já tinha feito fisioterapia, né, para tratar uma dorzinha na coluna, acompanhava minha mãe, lembrei da fisioterapeuta que atendia a gente, achava legal o que ela fazia. Aí eu falei: "Tá aí, vou fugir da medicina, vou fazer fisioterapia". Espero não ter decepcionado ninguém. Mas me encantei, né? É uma profissão total encantadora, porque a função de reabilitar, ela vem vinculada com o dom. E não me arrependo de ter. Às vezes eu acho que Deus colocou aquele adesivo na hora certa. Que legal. Que bacana. A gente acaba pegando sempre o que a gente faz da vida nos detalhes, já reparou? Às vezes eu também entrei na informática desse jeito na época. Foi num detalhe. Aí nem foi na iluminação também, foi num detalhe. A No gente passou, detalhe. olhou, nossa, que lindo. É isso que eu quero mexer. É assim mesmo, é muito bom. E fica a dica, né, pra essa galera que é mais jovem, tudo, novinho. Tudo que você colocar na vida, se dedicar, você consegue. É só você, ó, olhar os nossos exemplos aqui. Nos É, inspirar, né, nesses Exatamente. detalhes, nos sinais eu que o entendi como um universo. sinal de Deus, né? Porque eu estava desesperada, eu precisava encontrar um caminho Sim. que não fosse a medicina, porque realmente não me atraía. Porque uma pessoa de 16, 17, 18 É muito anos, cedo. é muito cedo para você entender o que você quer para o O resto da resto da sua sua vida. vida, né? E muitas vezes tem pessoas que têm a oportunidade de falar: não, eu vou mudar. Mas tem pessoas que é a única oportunidade que ela tem de seguir, não pode errar, né? Como se fosse uma loteria. Então, foi um presente do universo, né, para você, essa inspiração. Eu creio que sim. Né, mãos que curam. Por falar mãos que curam, né, eu estava antes falando com você, eu pergunto novamente, a fisioterapia cura? Olha, a fisioterapia reabilita. A Sim. gente não trabalha com promessas, porque nem sempre podem ser cumpridas. No geral, a gente busca essa cura, a gente faz tudo para alcançar essa cura. Então, o mínimo que a gente tem para oferecer para o nosso paciente é qualidade de vida.
Tem casos que, principalmente nos traumas, né? O trauma, você vai lá, reabilita, ganha força, recupera o movimento no limite completo do movimento, pronto, reabilitou, curado. Mas para questões degenerativas, coisas que vêm a partir da idade, que nem a medicina consegue, por exemplo, recuperar uma cartilagem que já está gasta, nessas circunstâncias a gente dá uma boa qualidade de vida. Ah, legal. Eu sou curioso, tá? Quando a pessoa ela perde essa cartilagem, a fisioterapia ela vai regenerar a cartilagem ou ela vai fortalecer a musculatura? Como que funciona? Nem os medicamentos hoje conseguem regenerar uma cartilagem por completo. Então, o que acontece? Se você pegar um raio-x, nenhum osso toca nenhum osso do nosso corpo. Esses ossos, eles estão estabilizados por ligamentos. Entendi. E eles têm que ter o espaço para essa mobilidade do ligamento. Isso enquanto a gente está parado, a nossa estabilidade é dada pelo ligamento. E isso faz com que o osso não desloque. Quando a gente caminha, quem dá essa estabilidade é o músculo. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de fortalecimento, é inicialmente pelo músculo, para a gente manter esse espaço que o paciente tem, para não aproximar os ossos, não gastar mais a cartilagem, um pouco que ainda tiver, manter esse espaço e manter a integridade do ligamento. Com o tempo, a gente consegue fortalecer também o ligamento, mas depende da assiduidade do tratamento. Ah, entendi. Geralmente eu vejo as pessoas que correm, né? Sim. Eu também gosto, eu sou artista, né? Eu gosto, tô sendo um pouquinho acima do peso, mas eu gosto de correr. E às vezes acontece, eu percebo que eu corro, depois que eu corro, dá 1 ou 2 dias, começa a dar aquela dor. Geralmente é porque eu preciso de uma fisioterapia ou algum tratamento, ou vou ter que sofrer assim mesmo. Mas você só corre. E o que você faz para fortalecer? Cerveja. Eu Tô perdi. brincando, Eu tô perdi esse brincando. artigo científico. Onde está disponível, por favor? Olha, ficou até vermelho. Precisa fazer um Ai. pré-treino para a corrida ou é só colocar tênis e correr? É que normalmente quando a gente corre, quando a gente faz um tipo de atividade, a gente Sim. trabalha somente aquele grupo muscular. Entendi. E no caso, se a gente pensar que a gente tem o músculo que faz o movimento, o músculo que contém o movimento e os músculos que sustentam o ligamento, os movimentos, tanto na frente, atrás, dos lados, a gente tem que fortalecer por igual. Então, o ideal, antigamente falava ginástica localizada, né? Ah, verdade. Ah, Então, Hoje a entendi. gente pensa na musculação para compreender o todo da articulação, né? uhum. Então existe uma fisioterapia para você fortalecer até para você fazer um tipo de exercício? Exato, fazer o todo, né? Fazer a atividade de todos os grupos musculares que vão dar sustentação para as articulações para você não ter o incômodo. Esse é o Legal. ideal. Além da sua atividade física, você ter essa atividade que garante uma força muscular completa. Ah, legal. Existe alguma dica para as pessoas? Olha, eu creio que a atividade física é a gente fazer algo que dá prazer. Uhum. Então, a gente tem que se encontrar. Hoje, o Pilates, por exemplo, Pilates é mais uma atividade física do que uma fisioterapia, porque Isso que eu ia perguntar. você tem uma continuidade. E a gente tem, na fisioterapia, tem todo um planejamento para quem vem fazer o Pilates. Nos primeiros 3 meses, a gente já espera que a pessoa inicie o ganho de força muscular necessário, de coordenação, de Sim, equilíbrio, de alongamento. É a entendi. repetitividade que traz os benefícios. Porque toda vez que você coloca seu corpo em movimento, você está levando oxigênio para os seus músculos, você está deixando eles nutridos. Claro que tem que complementar com uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Entendi. Mas você tem que ter essa regularidade no exercício. E você tem que cuidar de atingir pelo menos os primeiros 3 meses para pegar até prazer.
que se você não tem prazer no exercício físico, você vai acordar e falar, nossa, eu vou porque eu preciso, mas eu não queria. Só vou dormir mais 5 minutinhos, e aí vai mais Né, uma hora. Daniela? Olha, Pilates não é como Né, academia, tem Alexandre? hora marcada. Se você perder seu horário, fica Tá bom. difícil arrumar o próximo. Mas tem que ter uma continuidade para ver o resultado. Quando você vê o resultado, você encanta. Pilates, por exemplo, eu nunca fiz, nem sei como é que é. Mas existe equipamentos para fazer o Pilates ou você faz no chão, em solo? Pilates tem as duas possibilidades, que é você fazer, a gente fala que é solo e bola, né? Fazer para você todo o movimento com o próprio peso do seu corpo. E às vezes é mais difícil que com os equipamentos, porque os equipamentos são facilitadores do movimento, apesar da gente colocar o grau de dificuldade nas molas, porque os equipamentos são de vai e vem, e aí a gente tem as molas que fazem a tensão, ou mais tensão ou menos tensão, oferece a resistência para você exigindo mais força do seu movimento. E quem que pode fazer pilates? Tipo assim, uma senhora de 70 anos, 60, pode fazer ou não? Qualquer idade. Qualquer Lá na idade. clínica a gente tem até criança que faz pilates, Interessante. porque dá pra gente colocar ele como uma atividade física e dá para deixar prazeroso, né? Dá para você fazer mudando os exercícios de Uma forma acordo. lúdica, né, para Dá criança. para criança dá. Ainda mais usando bola, né? Criança Ainda adora. mais usando bola. Não sabia que para pessoas da maior idade, né, da melhor idade, poderia fazer o pilates. É até mais recomendado. A academia, por exemplo, a gente pede muito para fazer em qualquer idade, principalmente idosos, porque a ação da gravidade que ajuda a fortalecer os ossos. Às vezes o idoso ele quer fazer, eu quero fazer hidroterapia, porque a água deixa mais confortável. Porém, a água, ela tira a ação da gravidade. Para você sugerir hidroterapia, você tem que ter outro objetivo, que seria ou a reabilitação mesmo de uma lesão, ou somente ganhar movimento. Mas, quando o paciente fez uma densitometria óssea, verificou que tem uma osteopenia, tem uma osteoporose, ele tem que fazer força contra a ação da gravidade. Aí é a hora que a gente recomenda uma academia ou o Pilates. Aí depende do que motiva mais. Por isso que eu vejo alguns idosos, não todos, mas os mais antigos. Não sei se é porque eu era criança e cresci, e aí ele ficou menor, mas dá a sensação que as pessoas diminuíram. É porque é a ação da gravidade que faz a pessoa ficar mais. É isso? E aí a falta de postura vai ficando mais corcunda. Agora você está falando a minha língua. Agora você está falando do que eu gosto. Postura. Legal. Postura é minha paixão. Mas não reparo todo mundo, gente. Então tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quando a gente quer preservar a altura, quer preservar uma boa postura, qual que é a nossa intenção? A gente pensa na postura diante do espelho. Eu olho no espelho, eu estou alinhada, ok, eu tenho uma boa postura. Quem está encurvadinho, que não tem a boa postura. Mas a postura, ela não se limita só a essa alteração da coluna. Ela também está relacionada com a alteração de nível dos ombros, com a posição da cabeça, dos quadris e principalmente a pisada. Quando você me questiona de alguém ter perdido a altura, é o que a gente não consegue ver diante do espelho. Quando você faz um raio-x, lembra que eu falei que nenhum osso toca nenhum osso? Sim. Entre os ossos, temos o disco intervertebral. Esse disco, ele é cheio de água, tá? O disco, ele está para a nossa coluna como o amortecedor está para o carro. Aquela função de amortecer os baques da vida. E a gente caminhando já é um esforço ali. E um osso não pode tocar em outro osso. Quando a gente vai perdendo para a ação da gravidade, a gente vai forçando esse disco e vai saindo a água de dentro dele. Com o passar dos anos, é fato que a gente envelhece desde o momento que a gente nasce. Sim. Porém, lá pelos 25 anos de idade, começa o nosso processo degenerativo. E é principalmente Nossa, aí tão cedo perdendo... assim?
E o que é pior, coincide com a nossa fase mais produtiva. Sim. Então, se a gente tem que respeitar o nosso ciclo circadiano, que é dormir as 8 horas de sono, trabalhar 8 horas por dia, fazer todas as refeições corretamente na hora certa, ingerir a quantidade de líquido, de água que a gente deve ingerir ao longo do dia. Se a gente fizesse tudo corretamente e ainda vencesse a ação da gravidade, não teríamos lesões no disco. Mas não é. Iniciamos nossa idade produtiva, acabamos de sair da faculdade com 25, sangue no olho, a gente quer mostrar nosso trabalho, a gente quer atender pessoas, ganhar dinheiro, comprar casa, e vem todas as realizações de sonhos. E a gente se mata para trabalhar e a saúde é deixada de lado. Então, começa sim, nessa fase, o processo degenerativo e nós mesmos tendemos a agravar por essas faltas de cuidados, né? De tempo para ir na academia, tempo para atividade física, que fica escasso. Então, quando você perde o líquido, você perde a altura entre as vértebras. E é aí que você perde o tamanho. Tem técnicas como RPG, LPF, que até dizem que você pode crescer. Aí as pessoas ficam numa expectativa, né? Ah, vou crescer. Muitas vezes você vai voltar para o seu tamanho original. Eu mesma tinha 1,62. Hoje eu tenho 1,60. Porque perdi espaço entre as vértebras. Entendi. Porque eu vejo bastante gente falar assim, esse daqui é meu pai e minha mãe hoje, né, com 80 anos, um exemplo. E aí a mãe baixinha, esse daqui quando eu era mais novo, com 25, a mãe, ele é da altura da mãe, eu falei, como que a mãe diminui? Mas é Como que o verdade, pai ué. Eu diminui? tinha 1,90, tô com 1,80. Ah, super, tá certo. É Aí eu já é o cresci, líquido, né? Aí é é 1,60, muito 70. líquido. É muito É muito líquido. líquido, né? Murchou igual uma ameixa seca. Um detalhe, a hidratação, a alimentação, ela faz com que esse líquido diminua ou aumenta também? Ou não? A tendência é sempre diminuir? Também a alimentação, a hidratação interfere muito, mas é todo um conjunto, né? Principalmente quando a gente dorme, é quando a gente repõe o líquido. E aí, todo mundo dorme lá pelo menos 8 horas de sono por dia, né? Na correria do dia a dia, muitas vezes a gente dorme tarde e acorda cedo. Então, como é que você vai fazer o seu líquido voltar se você nem repousou? Verdade. E ainda tem gente que se orgulha de dormir pouco, É, achando que está trazendo um benefício. Mas tudo acontece enquanto a gente dorme, é importantíssimo as horas de sono. Então, é todo um conjunto. Por isso que hoje a tendência dos profissionais de saúde se interligarem, formarem equipes multidisciplinares. Eu mesma já estou trabalhando com uma equipe para poder direcionar o paciente para o profissional certo na hora certa. A gente tem o dentista para informar que a saúde começa pela boca, porque tratando dos dentes evita vários problemas sistêmicos. A gente tem o médico que direciona todo o tratamento, já traz para a gente com o diagnóstico. Normalmente o paciente, apesar de poder vir diretamente na gente, muitas vezes passa pelo médico antes, é importante também. Tem nutricionista. Então, a gente tenta fazer com que as pessoas se cerquem de todos os riscos para evitar esses riscos e ter uma vida mais saudável. Não é só a fisioterapia que vai trazer resultados. Entendi. Vamos dizer, hoje todo mundo está mais mexendo, trabalhando dentro de um escritório, e aí acaba que a gente também não tem grandes tempos, né? E acaba esquecendo. Mas existe alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar a nossa postura no dia a dia, no trabalho? Inclusive, aumentou o caso de dor na coluna com o home office no período estava no período pensando nisso pandemia e nos home office. pós-pandemia, né? As pessoas se acostumaram muito a trabalhar em casa e adorar. Algumas adoraram, tem outras que não vê a hora de sair de casa. O que acontece? Hoje não, há muito tempo a gente tem a ergonomia no trabalho. E hoje até se fala um pouco mais por conta disso. Tem cadeiras que são ergonômicas que favorecem toda uma boa postura durante o seu trabalho.
É importante você ter a busca de cadeira confortável, monitor na altura correta para os olhos, descanso para os braços, ombro relaxado, pescoço relaxado. É importante você saber o posicionamento do seu corpo enquanto trabalha. Mesmo porque a gente não pode esquecer que a panturrilha é a bomba que traz o sangue de volta para o coração. O coração manda para a periferia, para todo o corpo, e a panturrilha manda de volta. Quando a gente passa longas horas sentado, quem está mandando esse sangue de volta? E nós, mulheres, ainda agravamos com o uso do salto alto. Fica ali, contraindo a panturrilha. Por isso que quando tem essas viagens de ônibus, avião, qualquer carro, qualquer que seja, muito longas, eles falam assim, para e anda, se for de carro, para um pouquinho, dá uma circulada, por causa da panturrilha que fica muito tempo. Exato. E não vamos longe. Mulher não compra sapato à noite. Porque no final do dia, muitas vezes, nosso pé está inchado. Sim. Se passou muito tempo sentado, muito tempo em pé, sem movimentar a panturrilha, não faz as trocas necessárias ali do oxigênio, do Então a sangue. mulher também tem pé inchado. E se brincar é até mais a mulher, Mas, por causa do salto alto. Uhum. é Então, verdade. comprar sapato à noite não é o adequado. O Nem pé vai estar pensar, inchado. Você lógico. vai errar seu tamanho. Agora, a gente estava falando de home office, dessa época pré-Covid, pós-Covid, né? E a maioria ficou na área tecnológica, né? Nessa era tecnológica. E o celular, esse daqui, né? Ele veio para ajudar, mas também veio para. É um facilitador, lógico, a gente sabe, é unânime nisso, mas também tem os riscos. Por exemplo, se eu ficar muito tempo assim, como eu vejo bastante jovem, se vai no shopping, se vê nas mesas, todo mundo sentado assim, nos restaurantes. Isso daqui prejudica a coluna? Ah, não quero falar sobre isso, não. É o que Não, mais me traz paciente. verdade, né? celular? É o celular. Hoje é o celular. Por quê? A cabeça pesa. A cabeça pesa Ela muito. é pesada, né, a cabeça, De né? 3 a 5 Uma- quilos. Uma bolinha. cabeça de pedra. pesa. Eu, Alexandre, eu não tô acima do peso, E é a minha é a cabeça. cabeça. Boa. O que Essa aí foi acontece? A pessoa coloca o peso da cabeça, contração da gravidade, e fica ali, embrulhada, enrolada Horas, para né? frente no telefone. Horas. Além do sangue não o circular, bracinho. até os nervos, coitadinho dos nervos, ficam sem liberdade de movimento. De repente, os dedos estão formigando, dormente, não sabe por quê. Por causa da postura, por causa da compressão que a própria musculatura faz dos nervos e do sangue. E depois fala assim, eu tô com dor aqui. Acho que é meu rim. Na verdade, é a coluna de ficar Muito tempo dobrado. tempo dobrado. Muito tempo dobrado. Aí Você eu queria- acabou de tirar meus pacientes. Não. As pessoas não vão deixar de usar celular. Vão deixar. Eles nem pensam nisso, você pode ter certeza. Tem razão. Porque a gente vê que tem gente ainda dirigindo, né? E imagina, não tem jeito. O vício É o- tá grande. O vício tá, principalmente que a gente vê crianças, né? É. Que não consegue tirar isso da vida. Eu queria entender um pouco de quiropraxia. Assim, eu vejo que é quando você estala os dedos, mas é mais ou menos o que é, como que é feita a quiropraxia. Tá? Quiropraxia, viu? A quiropraxia, todo mundo pensa já no thrust, Já. que é o estralo, né? Aham. Mas ela faz um ajuste, um alinhamento das articulações. Nós não somos simétricos, né? Não Uhum. somos. E aí, se a gente trabalha muito tempo, tempo prolongado, numa postura inadequada, a gente favorece as rotações do corpo. E aí, a quiropraxia ela vem para fazer esses ajustes, esse alongamento, esse colocar a articulação no lugar, porque como tem o espaço, às vezes entra ar ali. E o próprio barulho do estralo ali é quando você reposiciona e o ar sai. Né? Fez o encaixe correto, o ar sai, faz o barulho. Mas é um alinhamento. Pensou Acabei- bobagem. eu ia Pensou fazer- bobagem. É tipo isso. Mas é medo, hein? Eu tenho medo. Ai,
É assim, Acho que é o barulhinho, não é o faz crack, barulhinho, aí é. dá aquele medinho, ai, quebrou, não sei. É, Eu fico é morrendo só de um medo, porque às estralo. vezes a gente vê na própria internet e tudo, as pessoas fazem crack, crack, vai fazendo. Mas eu acho que deve ter técnicas, né? Tem Sim, toda uma análise antes, tem uma que ser avaliação do fisioterapeuta, né, paciente. não pode ser qualquer pessoa. Até pode, mas o fisioterapeuta, ele tem um conhecimento mais aprofundado, É, né, mas do ela não é uma especialidade puramente da fisioterapia. Então, entendi, tem terapeutas que podem atuar, né? Fazem o curso, tem a certificação, podem atuar, mas toda técnica só vai ter um bom resultado se tiver uma avaliação adequada. entendi. E o Entendi. que que é o RPG? Não é um jogo, RPG, né? Caramba, pensei a mesma coisa, mas não vou antes perguntar não. fosse, já Antes pensou? Eu ficar fosse. especializado em jogar com meus pacientes, eu ia adorar. É a abreviação de reeducação postural global. Volto naquele ponto que eu disse que alinhamento postural não é somente coluna, é também das articulações, por isso global. A gente trabalha o todo o alinhamento do corpo. Então, olha ele já se ajeitando. O objetivo é realmente encontrar a melhor postura através da técnica. Entendi. Interessante, quando a gente fala com alguém que mexe com isso, com postura, tudo, você fica se arrumando toda hora, né? Acho que a gente olha assim, ela olha pra você, não dá lá, já tá. Você sabe o que que é isso? É, É que a gente acaba ativando a sua consciência corporal. A gente vive muito no automático. verdade. A gente aprendeu a dirigir, pronto. Nem pensa mais. Só vai. Aham. Aí você adquire um carro automático. Já até esquece como que dirige o manual. De tanto que É acostumou com o verdade. automático. Então, a consciência corporal ela tem que ser ativada. Ela tem que ser acordada. Ela tem que ser lembrada. Quando os pacientes vêm para mim, eu procuro, na minha primeira sessão, na minha avaliação, eu digo para eles que a avaliação é muito mais importante para ele do que para mim. Porque ele tem que entender o que nós faremos de tratamento, o que eu espero dele, para ele me ajudar. Se a gente acabar de sair da sessão e ele sentar para comer, ou para falar no celular, né? Se ele já perder aquilo que ele ganhou na sessão, vai ficar difícil, vai ser uma luta. Eu tentando arrumar e ele tentando se estragar. É importantíssimo a gente ativar a consciência corporal. Aí, às vezes, me perguntam, e aí, o que eu faço em casa? Qual que é o meu dever de casa? E eu peço, se corrija, se arrume. Cuida da pisada, cuida da posição do joelho, posição do quadril. A orientação, a educação, ela é muito mais importante do que a própria sessão. E torna-se um hábito, né? Você vai fazendo a sua consciência corporal, você vai praticando, 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 até tornar um hábito, como acordar, escovar E dente, dirigir o carro automático. dirigir um carro automático, né? Exatamente, É exatamente. um hábito de acordar e elevar a coluna, e não por causa da ação da E os gravidade. pacientes, eu trabalho com RPG. Os pacientes do RPG são os pacientes mais legais, porque depois que eu atendo eles, eu praticamente não preciso mais oferecer meu serviço, porque quando ele vê alguém com a postura alterada, ele já vai lá e já corrige e já me indica. Entendi. Eles são meus divulgadores oficiais, eles ficam chatos. Eles olham a pessoa com a postura desarrumada e já falam: você está precisando de RPG, tem que tratar essa coluna. Mas você sabe, o meu filho é teu paciente, né? Sim. Ele está um pouquinho afastado, vai voltar agora, deixa passar as férias. Mas ele também, ele faz quando ele está já descansado, ele vê já uma pessoa toda. Aí ele mesmo se corrige, ele vê, fala, poxa, eu tô assim, ele Mas vai se o corrigindo. Miguel foi assim dos poucos da idade dele que se atentaram perfeitamente na sessão, na avaliação, ouviu muito claramente a minha explicação e começou a treinar. Na segunda sessão, sem eu pedir, ele já chegou, já parou na frente do espelho e já perguntou: e aí? Ele saiu da sessão realmente entendendo qual era o papel dele de participação nisso.
E apesar dele não ter ido nessas últimas semanas, eu aposto que ele ainda sabe, se corrige e treina. Sabe? Por isso a importância da consciência corporal. E você vê que ele parece que aumentou de tamanho, mas é que não é que aumentou, É a é a postura. É a postura, É a postura. né? Porque o jovem, ele deixa o celular e já fica. Verdade. Verdade. É Um vício no interessante. celular. Uma dica assim, que eu fico pensando, eu sinto isso, travesseiro. Eu gosto de usar travesseiro bem alto, né? Porque tudo eu faço errado. É o travesseiro mais o celular na mão, né? Aí eu fico tô até com dor no braço. Que dia que Mas, você vai começar seu tratamento? então, existe também essa questão de ajustar o travesseiro? Posição para dormir. É? Posição para dormir. O travesseiro, ele tem que variar de acordo com a curvatura que a gente quer trabalhar nesse posicionamento de dormir. Nossa coluna tem curvas. Vista de frente, ela tem que ser retinha, alinhadinha. Se tiver desvio, é escoliose. Certo. Agora, de lado, ela tem que ter desvio. Se ela não tiver as curvas, aí você tem uma retificação da coluna, desse trecho da coluna. Se tiver curvo demais, você tem uma acentuação. As curvaturas se chamam lordose e cifose. Então, tem que ser tudo muito bem ajustado. Quando você vai dormir, se você vai dormir de barriga para cima, o travesseiro tem que ser fino. Ele tem que preencher esse espaço aqui, somente. Entendi. Já se você vai dormir de lado, ele tem que preencher esse espaço aqui. Aí você Interessante dobra ele. isso. Não, você compra. Você compra um maior, fofo. ué. Ah, é? Não, tudo... Você compra um Mas fofo. você dobra ele. Tô dando a dica, ué. É. Dificilmente as pessoas dormem de barriga para cima, né? Eu acho bem difícil alguém falar para mim, eu durmo, adoro dormir de barriga para cima. As pessoas gostam de dormir de lado, de barriga para baixo. Existe posição correta para dormir de lado? Existe. Além do travesseiro preenchendo esses. Aliás, de lado é a melhor postura para dormir. Porque você respeita as curvaturas da coluna. Você preenche esse espaço e coloca o travesseiro entre os joelhos. Que aí você não deixando a perna cair, o quadril não roda. Então você mantém sua coluna alinhadinha enquanto está deitado. Ah, É a legal. mais indicada. Eu vou perguntar mais uma coisa. E vai trocar seu travesseiro. Tá. Pergunte. Liberação miofascial. Amo. O que é? Eu nem Amo. sei o que é. Eu Pode queria falar saber. aquela frase que você Pode. queria falar? Qual? Do Tá. fisio- Vou perguntar. Massagista é fisioterapeuta? Pronto, perguntei. Massagista é massagista. Ele vai fazer o curso de massagem. E fisioterapeuta pode ser massagista. Eu adoro. Nem todo colega gosta. Mas quando você aprende a fazer terapias manuais, você se encanta, porque realmente é o poder de tirar a dor com as mãos. Se a gente, enquanto fisioterapeuta, acredita que tem um dom, essa é a hora de exercer o dom. Eu penso dessa forma, né? Eu prefiro acreditar que Deus me deu aqui o poder de tratar, de tirar a dor, de reabilitar alguém. Então, eu amo terapia manual. Já fiz vários cursos, além da liberação miofascial. A liberação miofascial, ela entrou muito na moda ultimamente. Nem sei o que fez, assim, estourar. Mas é uma técnica que eu vou lá na tua clínica e falo assim, Arlene, eu estou muita dor aqui, faz uma liberação, eu preciso ir lá no meu ortopedista e ele faz uma recomendação, aí eu vou na sua clínica. Eu posso ir direto para a clínica de fisioterapeuta? Se você for na AMA e chegar e falar, estou com uma dor, qualquer um dos colegas vão ficar louco para te atender, porque lá todo mundo gosta. Todo mundo gosta de fazer a liberação. Inclusive, eu já todas, fiz lá. Inclusive, já fez. Maravilhoso. E todas as outras técnicas de terapia manual. A gente gosta muito da terapia manual lá. Que realmente a gente acredita que traz mais eficácia no atendimento. Mas eu não preciso necessariamente Não passar precisa, pelo- porque passar pelo médico para solicitar pedido de fisioterapia é coisa de plano de saúde. Entendi. Quem tem plano de saúde, quer ser atendido pelo plano de saúde, tem que passar pelo médico para o médico fazer o pedido, colocar no sistema do plano e o plano autorizar a fisioterapia dele. Quem quer fisioterapia particular, basta chegar
traz a queixa, a gente faz uma avaliação e direciona. Se for o tratamento, a liberação miofascial, a gente sugere. Se for da fisioterapia tradicional, que são eletro, aparelhos anti-inflamatórios e analgésicos, cinesioterapia, que são os exercícios, aí a gente direciona, mas tudo parte de uma avaliação. Entendi. Então, é bom saber, né? Porque às vezes as pessoas elas não sabem que ela pode procurar a clínica Diretamente a clínica. diretamente e a Pode. clínica fazer essa avaliação, né? Sim. É porque muitas vezes você está com tanta dor nas costas, aí você vai para um pronto atendimento. Não quer dizer que E dá-lhe necessariamente remédio. e dar-lhe remédio. Não quer dizer que não é para tomar, não é isso. Né? É caso a caso. Cada Mas caso é um às caso. vezes é só um estresse, alguma É. coisa assim que você pode fazer. Sim. E tá ok. Exemplo, na semana passada, um conhecido me procurou porque travou. E aí, desesperado, queria saber o que fazer. Eu pedi para ele primeiro ir ao médico. Por quê? Eu não neguei, não quis negar um atendimento para quem travou. Parece até maldade da minha parte. Estava desesperado com dor, você negou o atendimento? Quando você tem uma dor exageradamente forte e muitas vezes tem a sensação de travar, pode ser uma lesão grave no disco. Lembra que eu estava falando? Disco, vértebra. Aham. Se for uma lesão grave, de um início de uma hérnia de disco, na verdade, para toda lesão, a primeira reação do organismo é o espasmo muscular, tá? Por isso que a gente sugere muito as massagens, liberações miofasciais e terapias manuais. Que a primeira reação do organismo é o espasmo diante de uma lesão. Só que no caso de uma lesão grave, como uma hérnia de disco, a inflamação ela é tão grande, e assim, se tem dor, tem inflamação. Ela é tão grande que o músculo vai proteger aquela inflamação, e se a gente tirar esse espasmo, que inclusive é chamado de espasmo protetor, porque ele está protegendo essa lesão de ganhar maiores proporções. Se a gente tirar, aí a dor aumenta muito mais e a pessoa não consegue nem levantar da maca e andar para ir Entendi. para o hospital. Então, o mais indicado nessas situações é que o primeiro atendimento seja do especialista em coluna, para ele já solicitar um exame mais aprofundado, uma ressonância, um raio-x, passar um medicamento que muitas vezes vai ter que ser um injetável, porque vai ter que fazer um efeito mais rápido. E somente depois de toda essa etapa cumprida, a gente iniciar um tratamento. Então, a gente tem que saber o momento de intervir. Não podemos intervir na hora errada. Hérnia de disco é bico de papagaio? É o chamado ou não? O chamado bico de papagaio é quando forma um excesso de cálcio, faz um pontinho ali a mais na vértebra. Ou em qualquer outro osso do nosso corpo pode formar o bico de papagaio. E se você for ver no raio-x, ficou uma quina assim, ó. Ele fez um formato mesmo de um bico de papagaio. Por isso é chamado. O nome científico ali é osteófitos. Entendi. A hérnia de disco, a palavra hérnia significa saída. Entendi. Toda vez que você ouvir a palavra hérnia é porque um órgão saiu para outro espaço. Então, a saída do disco de dentro do canal intervertebral, do espaço intervertebral, é a chamada hérnia de disco, a saída do disco. Entendi. Entendeu? Então não tem nada a ver com o bico de papagaio, é outra coisa, né? É que, lembra que eu falei que vem os processos degenerativos? Sim. Normalmente, no mesmo exame, você vai encontrar os dois. Ah, entendi. Porque é uma evolução. Claro que eu já atendi pessoas de 18 anos de idade com hérnia de disco. Mas aí tem fator trauma também envolvido, excessos ali cometidos de esforço. Meu Tem avô, em jovem. meu avô, finado avô, e quando eu era criança, ele falava que ele tinha bico de papagaio aqui. E aí o que que ele fazia? Ele mandou fazer, confeccionar sei lá, era uma corrente, um trem de couro aqui, tipo um capacete, com um trem assim, um ferro aqui, e tinha um peso para puxar, para esticar a coluna. Ele falava que aquilo era fisioterapia, porque há 35, 40 anos atrás,
acho que não tinha ainda a fisioterapia em si, como tem hoje, né? Como é usual. Então, ele falava que era a fisioterapia dele. Ele não falava essa palavra fisioterapia, né? Sim. Ele falava, era meu tratamento. E ele estava Existe esse certo. tipo Ele de- estava certo, porque ele fazia a tração cervical. A gente usa. Já que você falou. Só que bom, se ele não lesou, então ele usava a carga correta, porque o que importa é a carga, o tanto de peso que ele colocava para não lesar. E era assim, um pezinho, porque ele tinha uma loja, Casa Arruda, lá na 13 de junho. Então, para pesar, ele vendia prego, taxa, assim, a quilo, né? E naquelas balanças, não tem aquelas balanças assim? Então, ele colocava o pezinho aqui e os preguinhos aqui para balancear e ver o quanto que a pessoa queria, quantas gramas. Aí ele pegava esse peso, ia lá, hoje eu vou fazer meu tratamento. Aí pegava, ia lá e Muito inteligente. Interessante. Hoje em dia é uma fortuna uma maca de tração. Ele fez a dele. ele Deixa eu fez te a perguntar uma coisa até interessante. Nunca fiz. Existe alguma máquina que você deita assim, ela estica aqui sua coluna assim, que dá aquele alívio? essa que É ela a maca de falou, da tração. tração, É? essa É Ah, eu quero isso aí. a estratégia do avô Aham. já patenteada. Patenteado. Eu sempre tive essa dorzinha chata, assim, que ela dá na minha coluna, mas assim, não é todo dia. Às vezes ela dá. Mas nunca fui ver. Nunca fui. Sabe o que eu fazia? Eu pegava e Olha, jogava o travesseiro aqui, Se eu deitava assim, ficava um tivesse pouquinho. contado os passos para chegar Eu aqui, ia falar eu isso. acho que não dava 50 passos, mas tudo bem, é muito longe. Tão longe, né? É muito longe pra você ir. Pode continuar. Aí eu sempre ficava com um sonho de pegar assim, deitar numa máquina assim, aí a pessoa ia te esticando assim, até dar aquela sensação gostosa, te deixar ali. Aí, e você saía e ficar gostoso. Eu não sei, eu sempre senti isso aí. Já que você falou que tem uma máquina de tração. É porque ele fala Olha. assim, Daniela, estica minha coluna. Sobra Como para eu vou você. esticar uma coluna? Eu não sei esticar a coluna. Sobra para você. É, Bom, pelo menos ele não fala pisa na minha coluna, Não, porque eu isso já não. tive um namorado que ele falava pisa na minha coluna. Mas eu era estudante, né? Até cedia às vezes. Hoje em dia eu não faço perigoso mais, não. quebrar a coluna ou não existe técnica? Me recuso a falar sobre esse assunto. Não devia nem ter começado. não. Não vamos falar. Daqui a pouco vai perguntar quem que era o namorado. Vamos voltar para a maca dele. Vamos Pois é. voltar. Essa maca, então, ela só pode ser manuseada Por por fisioterapeuta. fisioterapeuta. Então existe isso mesmo. Trava Existe. a perna, trava a cabeça e estica. Eu delícia. não conheci pessoalmente. Eu sei que existe. Eu sei que em Cuiabá tem clínicas que têm a maca. Sei que tiveram pacientes meus que já fizeram o tratamento. E Eu já eu fiz. não experimentei. Você já Gostou? fez isso aí? Já fiz. Eu já... Você guardou o segredo dele? Não, mas eu já fiz. Ele morrendo de vontade. Quando eu estudava na época lá de São Gonçalo, eu tinha 14, 15 anos. Ah, mas na época não era eletrônica, era manual. Era manual. Já era evoluiu. manual, assim. Já Eu evoluiu. fiquei com tanto medo que parecia que eu estava no manicômio, juro, porque me amarrou todinha. Eu comecei a eu acho que faltou empatia naquela situação, porque eu estava com uma dor na coluna, tudo, já estava Nem com te contaram, te deitaram, te amarraram e começaram a puxar. isso, e começou a levantar. Quando começou a levantar, eu falei, pronto, eu vou ser cortada ao meio. Eu pensei assim, e minha avó que ia comigo. Eu gritava, vó, me tira daqui, vai me cortar no meio. E aí não fiz. Me tirou, eu me recusei a fazer, conversar, tentaram convencer, não quis saber. E aí fiz os outros tratamentos com exceção, e fiquei traumatizada. E agora, isso passado quantos anos? Agora, falando dessa máquina, eu me recordei desse fato. E aí, na eletrônica você iria? Ou o Eu trauma teria tá que aí? conhecer, né, a eletrônica para ver. Não, eu assim, vou. Legal. Mas assim, a gente vai vendo como que as coisas mudaram, né? ô, Na louco. época que a gente era Ah, muito. mais Alexandre, jovem, amarrava tudo. mesmo, assim, aquelas... Primo, Não era assim, aqui, na amarra aqui, verdade, assim. aquilo era para tua segurança. Realmente faltou orientação. Lembra que eu falei que, para mim, o mais importante na avaliação é eu conscientizar o paciente? Aham. É muito importante a gente fazer essa conscientização e explicar o que é o tratamento, o que se trata, o que se espera. Realmente, hoje em dia, quando você me anunciou, você informou que a minha clínica é a primeira e única com selo de qualidade. Sim, vamos chegar aí. Pode Mas falando. dentro da gestão da qualidade, um dos descritores ali que são importantíssimos
é a clareza na explicação do tratamento. É saber o Verdade. objetivo do paciente, porque o nosso objetivo de tratamento muitas vezes é diferente. E aí o objetivo do paciente é importante, importantíssimo. Agora, E a orientação. quantos anos tem a AMA? Olha, a minha história é longa. A AMA é fruto dessa história. Ela já nasceu da primeira história. A AMA mesmo, vai fazer 7 anos agora em julho. Porém, a empresa eu adquiri em 2003 e tinha outro nome. Não mudei o CNPJ, mudei somente o nome porque mudou a minha história. Ah, entendi. Mas você já é empreendedora há muito tempo, né? Você tem essa empresa antes, né, com sociedade, agora solo. Você sempre arriscou nessa área de empreendedorismo, porque empreender no Brasil não é fácil, né? Tem que ter força de vontade, determinação, domingo a domingo, sol a sol, né? A gente sabe das dificuldades, também sabemos dos bônus, né, de empreender. E você está muito tempo nessa área, né? 20 anos. Comecei em 20 anos. 2003. Porque você 20 poderia anos. simplesmente, não, vou fazer fisioterapia e trabalhar em uma empresa, né? Ser fisioterapeuta, né? Num plano de saúde, ou numa clínica, ou no hospital. Não, você foi para o lado do empreendedorismo. Porque é difícil, né? Da área da saúde, você tem que estudar outras técnicas, né? Administração, financeiro, toda essa logística. É difícil administrar, também tratar dos seus pacientes. Você tem toda uma retaguarda para te ajudar, auxiliar na empresa? Olha, Eu sei que eu estou falando de empresária para empresário, porque eu sei empresária que para não é fácil. empresária. A gente vai aprendendo a organizar o tempo, né? Esses dias eu estava conversando com uma colega minha, fisioterapeuta. Na verdade, ela é presidente da Associação dos Fisioterapeutas. Ela mora em Lucas do Rio Verde. Gente boníssima, a gente está sempre trocando ideia. E aí eu contei para ela, nem lembro o que que era o assunto, que quando eu era criança, todas as férias eu limpava os armários, tirava tudo do lugar, voltava tudo pro lugar, arrumava as coisas. Minha mãe tinha aquela educação de cada filho tem sua tarefa, né? Cada um tinha seu comprometimento com o lar. E meu pai me colocava em curso de culinária, curso de ovo da Páscoa, curso de pintura de não sei o quê, de datilografia. Meu pai me colocou até num curso de racionamento de energia, porque ele era funcionário na época SEMAT. Então eu acho que como os meus pais, na simplicidade deles, eu acho que eles não esperavam esse resultado, mas eu acho que eu fui aprendendo gerenciamento de tempo, fui aprendendo as logísticas, né, a organização, a questão da limpeza, de tudo no seu devido lugar, horários, né, definir tempo. Eu acho que tudo isso veio vindo, ele foi construindo uma empreendedora ali, porque não tem na família. Não tinha empresário. Hoje, meus irmãos têm um restaurante, mas antes não tinha empresários na família. Então, não veio de aprendizado por eu estar ali presente. Meu pai era funcionário de uma empresa, minha mãe dona de casa. E quando eu resolvi comprar a clínica, foi assim que eu me formei e eu já estava trabalhando para outra clínica e, de repente, eu percebi que o meu perfil ali não era de empregada. Eu não consigo ter um perfil de empregada, eu acho que eu fiz a minha autoanálise de perfil. Eu não consigo ter um perfil de servidora pública, eu não consigo ter um perfil de estar presa, rígida em horários, em certos padrões. Surgiu a oportunidade de comprar e eu não pensei 2 vezes. Mãe, quero comprar uma clínica. Minha mãe super incentivou e fiquei muitos anos como condômina numa empresa. Era muito fácil, era um boleto. Era só o boleto do condomínio. E assim, eu achei que fosse levar minha vida
como condômina, pagando um boleto. Até que eu tive um revés. Quem nunca teve, né? Quem Todos. nunca teve? Todos. Todo empresário tem uma história triste, né, gente? E aí, São desafios, né? não, foi bem um revés mesmo. Foi falência mesmo, falência. Fiz parceria com um colega, o colega me roubou e foi assim, falência mesmo. E tive que recomeçar. Nisso de recomeçar, eu não dava mais para ser condômina, né? Porque estava tão bom. E eu tive que alugar um espaço para mim, montar uma nova empresa, por isso a mudança do nome. Porque eu tive que montar uma nova empresa e começar uma nova história. E nisso, eu tive muito apoio da minha família, claro, sempre tive apoio deles. O meu irmão do meio, ele começou como sócio investidor, me ajudou ali a reerguer, porque tinha da falência, né? Tem esse detalhe. E a coisa foi fluindo de uma maneira surpreendente. Voltando lá para Deus, o sinal, o adesivo no carro, foi como se eu tivesse realmente encontrado o meu lugar. E deu certo. Montamos a AMA, botamos para funcionar. Na medida que a gente foi crescendo ali, eu tive que formar uma equipe. Já não dava mais para ser sozinha. E colocar essa equipe em outros setores. Já fui desenhando a AMA diferente da clínica que eu tinha. E a partir daí as coisas foram seguindo de uma maneira tão natural que parece que eu nasci assim. A gestão de um negócio, né? Você fez a gestão. Enquanto você estava pagando um boleto, né? Infelizmente a gente às vezes agrega, deixa para alguém fazer uma gestão, a gente confia, né? E hoje qualquer empresa a gente vai tendo que entender que o empreendedor ele tem que ter um autocontrole, ele tem que entender das despesas, tem que entender. É um negócio assim super burocrático. E aí vai muito dinheiro, muito tempo, mas tem os benefícios, né? A gente sempre fala quando a gente é empreendedor. Mas é assim, é uma coisa interessante. Você está contando essa história, eu vejo assim, é uma história de 99% dos brasileiros. Começa, quebra, todo mundo. Eu já passei, todo mundo já passou assim, de bater e levantar. É isso que é o importante, bater e levantar, que a gente Sim, aprende. muito. Legal, que maravilha. Mas nunca deixar de acreditar. Eu acho que assim, Foco. focar, acreditar no nosso objetivo, naquilo que a gente quer, nos nossos propósitos. Eu acho que é isso que a AMA é uma empresa hoje de fisioterapia a maior, né, aqui de Cuiabá, quiçá de Mato Grosso, eu acredito. Eu sou paciente assídua, né? Meus filhos são pacientes assíduos, minha família, meu pai era paciente assíduo, né? Também. Meus irmãos, acho que todo mundo, meus familiares todos. Todo Então, mundo. assim, nós temos um ortopedista, né, cativo, que é a doutora Alex Santiago, vai todo mundo, vai lá, espirrou, é doutora Alex Santiago. E aí, quando ele encaminha, ele já sabe que a gente vai para a AMA, não precisa nem Sim. encaminhar para lugar nenhum, porque ele sabe, né? Vai lá na Arlene, então, Sim. já sabe, Já sabe. né? Porque a confiança, eu acho que acima de tudo é confiança no profissional da fisioterapia, porque você vai trabalhar com o seu corpo, você precisa confiar naquilo que, nas determinações, no que a pessoa está passando para você. Eu acho que é mais isso, né, Arlene? Sim, foi uma coisa que também foi construída ao longo dos anos, né? Porque eu não cresci nesse cenário de empresa. Eu tive que ir me construindo. Eu faço análise já tem 10 anos, tá? Eu acho que todo empresário tem que fazer análise. Todo empresário tem que fazer terapia, tem que ter autoconhecimento para saber lidar. Lidar com o outro depende muito do quanto a gente sabe lidar com a gente mesmo. Quando a gente aprende, fica mais fácil. E os desafios são diários numa empresa. Todo dia vai acontecer alguma coisa. A equipe está sempre mudando. E por mais que as pessoas entrem e saiam, isso é natural, que a equipe vai mudar, os pacientes vão mudar, a geração vai mudar, tudo vai mudar. Mas a gente tem que manter a essência da empresa. Nesse meio tempo, depois da pandemia, aliás, durante a pandemia, eu já estava pensando assim, tá, montei a AMA, tá bem estruturada,
Mas o que eu posso fazer para ser a diferenciada de Cuiabá? O que vai me diferenciar das outras? Eu preciso de um diferencial. E foi quando eu fiquei sabendo que a gente já tinha o selo de qualidade aprovado pela ANS, que é o que importa, e pedi para fazer a certificação. O processo de certificação de qualidade, ele também é enriquecedor. Esse processo você se vira por conta própria, mas ele tem descritores Sim. relacionados à gestão de finanças, gestão de pessoas, a planejamento estratégico. Então, coisas que eu não fazia habitualmente, para ter o selo, eu tive que colocar a casa em ordem. Isso também foi um facilitador da minha vida, porque além de eu ter aprendido com mamãe a guardar as coisas certas no armário, sempre tive essa facilidade. Quando eu vi que eu tinha descritores a cumprir, também deixou minha vida mais fácil, porque hoje eu tenho uma regra. Eu sei o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E eu tenho um trabalho com a minha equipe dessa maneira, de cada um que chega agora na AMA vai ser acolhido e treinado o mais rápido possível, para que cada paciente novo não perceba essa diferença entre os profissionais. Ah, mas você é novato aqui, você faz diferente do outro. Então a gente tenta ficar sempre alinhando os Padrão. protocolos de bom atendimento, Que bacana que isso. garantiram o selo. Que legal, Que que bacana. maravilha. Parabéns, Arlene. Assim, fico muito feliz pela sua conquista. E é isso mesmo. A gente fala assim: se a gente quer ser em excelência, a gente tem que começar desde pequeno, arrumando nossa cama, arrumando o nosso armário, né? Porque é desde pequeno que a gente cria esses hábitos de organização, metodologia. Parece que é coisa boba, né? Mas essas metodologias, esses hábitos que a gente vem adquirindo e que reflete na vida adulta. Não Exato. tem como não ser dessa Não tem forma. como. Se você é uma pessoa bagunçada na sua vida profissional também vai ser bagunçada. É o reflexo da Não, sua reflexo. vida. Aline, hoje você tem a sua empresa aqui. Você já pensou em expandir para Não. outras cidades? Não? Não, nem passa pela minha cabeça. O que eu penso é de preparar a minha sucessão. Eu penso que num determinado momento vai ter um jovem com sede de crescimento, de expansão e vai assumir o meu lugar e eu vou ter uma aposentadoria tranquila. Eu tenho outras técnicas da fisioterapia que eu gostaria muito de estudar e estar atendendo, até porque são técnicas que trabalham mais os conflitos emocionais, são técnicas que conectam mais a mente, o corpo, a alma. São técnicas diferenciadas que eu gostaria de trabalhar. E são cursos caros, são cursos que não tem em Cuiabá, são cursos que eu precisaria me distanciar e que já estou me resguardando para a velhice. Na hora de aplicar a técnica, tem menos gasto energético, seria mais fácil para mim. E eu passaria a bola para outro jovenzinho que já trilhei o caminho. É só aprender e seguir adiante. É isso aí. Mas o plano de expansão é para mais tempo na minha vida. É. Para qualidade de Mais vida. qualidade Mas de assim, como um empresário, a gente vê, todo empresário fica com essa formiguinha, sempre querendo coisa nova, sempre indo atrás de coisas novas. Isso é legal, isso é bom olha, demais. eu me enfio em tanta coisa. Ah, vai ter reunião de condomínio. Quem vai ser do conselho fiscal? Eu. Ah, tem um grupo de networking chamado BNI. Vamos entrar? Vamos. Ah, mas aí desse grupo vai montar uma equipe multidisciplinar de saúde. Vamos. Vai ter uma palestra, não sei onde. Vamos. Depois que você Tudo, falar vamos, aí tudo tem eu que... entro. Não, aí eu sou de palavra. Se eu falei, eu cumpro. Estava conversando hoje com um amigo sobre isso, sobre você fazer um agendamento, aí vem alguém e pergunta, mas você confirmou? Eu agendei. Se eu agendei, tá agendado, não precisa confirmar. As pessoas têm mania de confirmar agendamento. Sim. Eu não entendo confirmar agendamento. Dei minha palavra, dia e hora estarei lá. É, porque agora tem você tem que confirmar no teu celular, WhatsApp, aí você entra dentro de um software para dizer que você Garantir vai. que você vai reforçando sua palavra. Sabe por que que é isso?
As pessoas estão muito sem palavra, né? Muito. Se elas estão sem palavra, a gente precisa Tem de um que confirmar. aplicativo para gerenciar a palavra da É pessoa. complicado, né? Mas é normal. Hoje a gente vê as coisas acontecendo assim. É que a gente hoje já tá numa outra fase. Aí você Já. vai vendo essa galera mais nova. A gente sempre tá conversando, né? É E, porque sempre falam para mim assim, confirma a reunião tal. Eu estou tão ansiosa para falar com aquele profissional que eu falo assim, claro, eu estou na expectativa. Tem mais de semana, mês. É óbvio que eu vou. mas uma maravilha. Arlene, nós vamos encerrar nosso programa por aqui, tá? Você quer passar uma mensagem, algum recado? Onde que fica a AMA para É falar para o verdade. pessoal? Em que bairro? Como que podemos chegar até Rua Luiz você? Antônio Figueiredo. É isso? Jardim Petrópolis, Cuiabá. Aham, número 800. Número Número 800. 800. Tem Instagram, a Tem. AMA. A gente tem o Instagram, Ama Fisioterapia. O meu é Arlene Araújo. O meu foco na vida é estar bem e querer que as pessoas ao meu redor também estejam. E tudo começa com a postura. Eu acho que tanto a postura física como a postura profissional se entrelaçam. É muito mais bonito você ver um profissional falando com uma boa postura física. Então, se precisarem, me coloco à disposição, Alexandre. Eu vou. Pode ter Pra De te certeza. fazer uma cuidar. massagem Para também. Dani, eu nem preciso pedir, ela já é nossa paciente. Aham. Mas estou inteira disposição para cuidar da postura de quem quiser. E fica o recado para vocês. Procure a AMA, que lá você ama. Ama Quem cuida se saúde. ama. Quem cuida se Quem ama. cuida se Quem ama. cuida se ama. Então tá, gente. Nós estamos aqui encerrando nossa conversa com a Arlene, uma pessoa maravilhosa, que passou um monte de dicas legais, viu, gente? Quando for dormir, já sabe. Compre o travesseiro correto. Compre o travesseiro. Siga a Arlene, ela no Instagram dela dá várias dicas. Eu sou assim, fã número 1 da Arlene. Pode seguir, siga a AMA, tá? Isso aí, gente. E Siga- siga também o Pereira Cast também. Vai ter na descrição, tá? O Isso, vídeo vai exatamente. ter todos os dados da Arlene, da AMA. Vamos falar mais sobre fisioterapia, vamos interagir sobre fisioterapia. Gente, muito obrigado, valeu, tchau! Fui. Obrigada.